Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, BH, Pedro e Gabigol titulares juntos no treino do Sampaoli. Vitor Pereira fala em sofrimento no Flamengo e Carlos Carvalhal concorda. Mengão pode tomar balão por Tite. Concorrência pesada por De La Cruz. Presidente do Flu quer Everton Ribeiro e técnico do Sub-20 manda recado para a diretoria do Flamengo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Deixe o seu like e se inscreva no canal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português, já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um Benfica, não é do Porto, não é do Sporting, é do Flamengo. Faça o Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, se inscrevendo no canal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Se você quer notícias provenientes do exterior falando sobre o Flamengo, você tem primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Meus amigos, muito feliz aí com um patrocinador muito querido, seja muito bem-vindo a Betano. A Betano, sem sombra de dúvidas, é a melhor empresa bookmaker de todo o mercado mundial. A Betano, aqui em Portugal, para que você tenha ideia, é patrocinador dos 3 grandes clubes portugueses, do Benfica, do Porto e do Sporting. É patrocinadora de alguns clubes no Brasil também, além de ser a patrocinadora da Copa do Brasil. Quem sabe o Mengão ganha esse ano a Copa do Brasil Betano. É assim que se chama a competição. Foi patrocinadora também do Mundial do Catar em 2022. Com a Betano, meu amigo, você tem uma série de vantagens. A primeira é o seguinte: se você usar o código, o link no primeiro comentário fixado, você tem o seu primeiro depósito fazendo com esse link, usando o código FLAPT, você tem o primeiro depósito em dobro em até R$ 500 para você jogar. Outra coisa maravilhosa da Betano, meus amigos, você pode jogar totalmente grátis. É isso mesmo. Não estou maluco, não. Você pode jogar totalmente grátis, ganhando de 5 a 50 mil reais por semana grátis. É só você clicar no link e jogar no bolão Betano. Você não paga nada para jogar no bolão Betano. Não deixe de jogar no bolão Betano. Além disso, transmissões de futebol pelo mundo também você tem no site da Betano. Ou seja, meu amigo, você não pode deixar de conhecer a Betano, conhecer aí o mundo das apostas esportivas. Vá no link do primeiro comentário fixado, pelo menos para você jogar de graça lá no Bolão Betano. Clica aqui e conheça a maior e melhor empresa bookmaker de todo o mercado. A Betano é patrocinadora oficial do canal Flamenguista em Portugal. Meus amigos, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje, né? Quarta-feira não chega, meus amigos, a gente com uma saudade enorme de ver o nosso Mengão jogar, mas algumas coisas interessantes para que a gente possa conversar, né? Flamengo, se não joga no profissional, joga no sub-20, a gente muito feliz aí com a conquista de mais um Brasileirão pelo Flamengo e o Mário Jorge deu um recado para a diretoria do Flamengo e esse recado eu vou dizer que eu começo a apoiar. Né? Depois da conquista do título, ele disse o seguinte: mais um momento marcante em Volta Redonda, campeão brasileiro sub-20 em 2023. O sentimento de gratidão a todos que de uma forma nos ajudaram a chegar nesse momento. Agradecimento especial a toda a comissão técnica e aos principais responsáveis por essas conquistas, os atletas. Esses merecem todas as honrarias. Foram resilientes e tiveram uma baita capacidade de ouvir muitas vezes o que não gostam. Mesmo assim, seguiram em frente. Então, curtam e desfrutem desse momento, pois é muito especial o que vocês conquistaram. Disse ainda em entrevista que gostaria de ter mais chances no time de cima do Flamengo. É isso mesmo, né? O Mário Jorge comandou a equipe profissional do Flamengo em 4 oportunidades.
2 na Taça Guanabara, uma contra o Maringá na Copa do Brasil e outra diante do Curitiba no Maracanã pelo Brasileiro. O treinador soma 2 vitórias, um empate e uma derrota no time de cima do Flamengo. Esse coloca à disposição da diretoria em um futuro para assumir o Flamengo. Eu vou dizer uma coisa, o Flamengo fez 4 bons jogos esse ano. Somente 4 bons jogos. Um dos jogos, meus amigos, o Flamengo foi dirigido pelo Mário Jorge, que foi o 3-0 contra o Curitiba no Maracanã, onde o Flamengo conseguiu no mesmo jogo, que são pouquíssimos, né, ser dominante, ter mais posse de bola, ter mais chances de gol do que o adversário, né, ter mais chances claras de gol contra o adversário, né, ter o domínio do jogo, ser dominante em relação ao seu adversário. Um desses jogos foi por Mário Jorge, que praticamente não atuou no time de cima do Flamengo. Então, a grande verdade é que não é um técnico ideal, pode até ser que não seja, mas assim, numa saída repentina do São Paulo até o final do ano, eu não teria a menor dúvida em efetivar o Mário Jorge, sendo muito direto e muito sincero com vocês. Meus amigos, o presidente do Fluminense deu uma entrevista, né? Ele falou muito bem lá das questões do Maracanã, da cessão ou não do Maracanã, onde o Flamengo e o Fluminense são sócios, né, do consórcio Maracanã e podem ser aí por um longo prazo, né? E aí, meus amigos, numa pergunta lá dentro da entrevista coletiva, na entrevista da ESPN, melhor dizendo, foi perguntado a ele que jogador do Flamengo ele gostaria que jogasse com a camisa do Fluminense, né? Que cairia bem no seu clube. E não foi Gabigol, não foi Pedro, não foi Bruno Henrique, não foi Arrascaeta, foi do Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro aí, um jogador que tem o seu contrato terminado no final do ano, que o Flamengo ainda não renovou. Então, esse destaque aqui no vídeo é para que os dirigentes do Flamengo abram os olhos, né? Por que ele não respondeu dos outros jogadores, né? Gabigol, por exemplo, por que ele não falou do Arrascaeta? Acho que, para mim, fica claro que ele foi dentro de um nome que é possível para o Fluminense, né? Até porque, se o Flamengo não renovar com Everton Ribeiro, existe essa possibilidade dele jogar em qualquer lugar. Abram os olhos, dirigentes do Flamengo. Abram os olhos também, meus amigos, para um jogador que o Flamengo vem negociando há algum tempo, né? E a gente sabe, a expectativa é muito grande, que em janeiro a gente tem esse jogador vestindo o manto sagrado rubro-negro, né? O Flamengo não conseguiu contratá-lo agora no meio do ano. E notícias dizem que um grande clube europeu vai atrás do Nicolas de la Cruz. É isso mesmo, né? O talentoso meio-campista do River Plate da seleção uruguaia está no centro das atenções de gigantes europeus, e em particular da Inter de Milão. O jogador de 26 anos tem se mostrado peça vital tanto no seu clube quanto na seleção do seu país. Para quem não sabe, na vitória do Uruguai contra o Chile, ele foi o grande nome fazendo 2 gols, né, na vitória de 3-1. E sua brilhante atuação na estreia da eliminatória sul-americanas da Copa do Mundo contra o Chile, onde marcou 2 gols, gerou o interesse de diversas equipes da elite da Europa. Segundo informações que circulam no firrazis.net, o Inter de Milão pretende garantir seus serviços no mercado de transferências no verão de 2024. O clube nero-azzurri, conhecido pela sua história e sucesso no futebol italiano e europeu, vê no Uruguai uma oportunidade de reforçar o seu elenco na área do meio-campo. De la Cruz se destaca pela versatilidade e experiência no futebol sul-americano, o que o torna um candidato ideal para reforçar o time de Simone Inzaghi. O grande italiano que quer contratar Nicolas de la Cruz. O contrato dos Nicolas de la Cruz com o River Plate termina em dezembro de 25. E é evidente que o jogador tem a ambição de dar um salto para um time da elite a curto prazo. Nessa temporada ele contribuiu, né? Ou seja, meus amigos, né, o que está se falando é que o De La Cruz pode não pintar no Flamengo e pode pintar aí num clube
da magnitude da Inter de Milão, né? Um clube mais rico que o Flamengo. É raro a gente ver um clube mais rico que o Flamengo, mas isso pode acontecer realmente. Então, dirigentes do Flamengo, abram um olho, olha a quantidade de bobagem e de oportunidades que vocês jogaram fora. Está na hora de vocês assumirem o clube e serem mais efetivos aí na construção de um time, né? Perderam a oportunidade. De La Cruz seria um excelente reforço para o Flamengo e a gente poderia estar numa situação muito melhor, né? Nos canais competições. Meus amigos, queria falar uma coisa para vocês, né? E acho que é notícia aí no Brasil, todo mundo está falando disso, mas eu queria aprofundar um pouco mais, né? Que é a questão de treinador para o Flamengo, né? De treinador para o Flamengo. E parece que um nome que era muito falado, que era o do Rogério Ceni, o Bahia já contratou. Então, caso Caio Sampaoli, o Rogério Ceni não pode ser o treinador do Flamengo. E outro nome muito falado, né? Também não é um nome muito almejado pela torcida do Flamengo, pode, de alguma forma, também perder essa possibilidade. E eu estou falando do Tite, meus amigos, né? Porque parece que o Corinthians também entra na jogada, né? O que é dito lá no Parque São Jorge, né? Ou não sei se é Parque São Jorge mais no Corinthians, antigamente era, né? Tite é o favorito de Augusto de Melo para o Corinthians, né? O Corinthians passa por eleição, porém o clube não é o único olho do treinador. Isso porque, de acordo com o jornalista Samir Carvalho, Tite é o nome favorito de Augusto de Melo para assumir o Corinthians em 24. Caso ele seja eleito presidente do Timão, Melo tentará acertar o retorno de Tite, que, na equipe paulista, venceu quase tudo que disputou, com destaque a Libertadores e o Mundial de Clubes. Porém, apesar do ex-técnico da seleção brasileira ser a prioridade, não é possível cravar que será, de fato. O treinador Mano Menezes também está livre no mercado da bola e é velho conhecido da Fiel. Ou seja, meus amigos, o nome do Tite começa a ser ventilado lá no Parque São Jorge. E o Flamengo também que fala, dizem aí que o presidente Rodolfo Landim gosta muito do Tite, gostaria de contar com o Tite, né? Pode ser que o Flamengo perca essa oportunidade também de ter o Tite. Eu sei que a maior galera não gosta, né, do Tite, mas eu acho que o Tite, dentro da incapacidade dos dirigentes do Flamengo contratarem treinadores que tenham o mínimo condição de dirigir o Flamengo, acho que o Tite seria uma bola de segurança. Mas escreva a sua opinião aqui no comentário. Em falar em capacidade de contratar treinador, um dos grandes erros dessa diretoria do Flamengo, mostrando que elas não conhecem absolutamente nada de futebol, né, é ter contratado o Vitor Pereira. E eu sei que está um rebuliço danado aí no Brasil pelas declarações totalmente infelizes do Vitor Pereira, meus amigos. Assim, beira, né, um ar de superioridade em relação à xenofobia, inclusive, né? Falando o povo brasileiro é todo mal educado quando se refere a futebol, é uma coisa cultural, né? Assim, se colocando num patamar, eu não vejo Flamengo e Corinthians, eu só vejo bom futebol, né? Se colocando assim, aliás, né, as declarações dele mostram que os jogadores do Corinthians estavam certos em relação ao perfil e ao estilo de liderança, né, e a forma de tratar os jogadores do Vitor Pereira. Quando ele está numa situação mais confortável, ele mostra quem ele realmente é. Os jogadores do Flamengo não fazem nada. Os jogadores do Flamengo são cerceados de falar, porque existe uma parte da imprensa que os perseguem monstruosamente, né? Então, assim, qualquer coisa que os jogadores do Flamengo falam, eles são automaticamente bombardeados e acusados de panela, que derrubam treinadores, então eles já falaram. Mas como no Corinthians não tem isso, como o torcedor do Corinthians não é impregnado pelo ouvido aí por certos influenciadores, eles falaram. Só que uma parte da entrevista do Vitor Pereira no Fiquem Football Summit, que aconteceu ontem na cidade do Porto, não passou meio despercebido, né?
que foram as frases do Vitor Pereira, também mostrando um certo sofrimento ao passar pelo Flamengo. Abre aspas. Acho que sabia muito mais 10 anos atrás do que hoje. Hoje tenho muito mais dúvidas e acho que há muito mais caminhos. Eu costumo dizer que o futebol era uma paixão tremenda, uma coisa que não me deixava dormir. As borboletas, uma coisa incrível. Hoje, por tanta desilusão que levamos, a paixão transformou-se um bocadinho em uma droga. Hoje é mais uma droga. Mais uma droga que sem ela não consigo viver. Consigo estar 2 meses sem ela. Por exemplo, essa experiência no Flamengo, os 2 primeiros meses depois de sair foram horríveis para mim. Hoje estou um bocadinho mais estabilizado, mas é como se estivesse de uma ressaca de uma droga. É o que o futebol significa para mim nesse momento. É um misto de paixão e de uma coisa aditiva. Aditiva aqui significa viciante. Uma coisa que eu não consigo desligar. Parece que eu estou presente em casa, mas a minha cabeça está em outro lugar. Por isso que essa coisa do futebol é única. E vamos morrer assim, concluiu. Né? E o Carlos Carvalhal, que estava do lado dele, não resistiu e respondeu. Para não ficar como o Vitor, eu faço umas paragens de vez em quando, que eu não quero ficar assim. Prefiro parar de vez em quando, isso mói a cabeça das pessoas. Ou seja, meus amigos, muito pouca gente se deu conta. Carlos Carvalhal estava no evento também. Carlos Carvalhal é outro nome associado ao Flamengo. Né? O Vitor Pereira fez todas as considerações dele lá em relação ao futebol brasileiro, né? As pessoas, e sem exceção, né? Que, né? Falando mal da passagem dele pelo Brasil e de certa forma das pessoas que militam no futebol no Brasil, né? E o Carlos Carvalhal estava lá do lado também, né? Então, meus caros, o que eu quero dizer é que esses treinadores, quando o Flamengo erra na contratação dos treinadores, como ele erra, o prejuízo ele não é só um prejuízo que fica ali marcado em relação à passagem do treinador. Isso, de certa forma, repercute, né? E aí, de certa forma, os portugueses vão dar razão sempre ao treinador, né? E aí o nome do Flamengo fica, de certa forma, manchado também. Então, por isso que existe aí a necessidade urgente, por isso e por outras coisas, do Flamengo ter uma direção profissional de fato, né? O que a gente vê aí que com o Landim, infelizmente, não vai acontecer. Mas, meus amigos, acho que a melhor notícia aqui do vídeo de hoje é o jogo do Flamengo, o jogo treino do Flamengo, né? Contra o Zinza. O Flamengo ganhou por 6-0. Pelo menos no treino, né? Ganhou por 6-0 num time da 4ª divisão. Mas muito pouca gente se deu conta que dentro do campo a gente via ali um Flamengo diferente do que era o Flamengo com o São Paulo. Sabe por quê, meus amigos? Sabe por quê? Porque o Flamengo começou o jogo de ontem com BH, Pedro e Gabigol, ou seja, totalmente para frente. Gabigol, Pedro e BH. Né? Começaram o treino de ontem jogando com a camisa do Flamengo. Inclusive, o BH fez os 2 primeiros gols, né? Em jogadas, uma inclusive em jogada onde os 3 tiveram participação, o primeiro gol do Flamengo, os 3 tiveram participação no gol, né? Quando foi alterado, saiu o Bruno Henrique e entrou o Cebolinha, que por incrível que pareça também, contra o Zinza, fez um golaço. O Gabigol fez 3 gols, né? E, meus amigos, pode ser que a gente tenha um time com 3 atacantes. É isso mesmo, meus amigos. O time do Flamengo, o São Paulo testou aí o time do Flamengo com 3 atacantes, né? O que seria aí uma situação totalmente nova, né? Vendo ali o Flamengo de uma forma diferente, né? O time que entrou para começar o jogo
foi Augustin Rossi no gol, Wesley, Pablo, Léo Pereira e Felipe Luiz, né? Ali para botar os três na frente, um meio-campo e uma defesa um pouco mais sólida. Thiago, Alain e Vitor Hugo. Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. E aí, meus amigos, o que vocês acharam desse time do Flamengo? Né? O time ali no meio-campo mais pegador, de fato, né? E com os três jogadores na frente. Conta aqui nos comentários o que você achou. Né? Depois entrou Everton Ribeiro, depois entrou Everton Cebolinha, mas, enfim, pode ser uma esperança aí da gente ver um time mais ofensivo. Me conta aqui, o que você acha do Flamengo tentar uma atuação com os três principais atacantes do time? Escreva aqui nos comentários, na sua participação, é muito importante. Como é muito importante a sua inscrição no canal. Não deixa de se inscrever, não. Né? Se inscreve aqui no canal, dá essa moral aí, a gente está quase chegando aos 126 mil inscritos. Faltam aí mais ou menos 300 inscritos e quem sabe você faz parte desses 300 aqui para ajudar o nome do Flamengo a ficar cada vez maior aqui em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.